Boa, rapaziada. Tudo certinho, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então. Opa, tamo de volta, hein? Demorou, mas conseguimos. Tá tudo resolvido, acredito eu. Inclusive, vocês estão vendo agora claramente essa cara bagunçada. Mas segue a rima, firmeza? E aí, por causa disso também, eu vou dar uns passinhos para trás para a gente tentar retomar alguns pontos. Algumas dúvidas foram colocadas aí nos últimos dias para mim. Eu respondi até de forma individual, mas agora eu vou tentar retomar alguns pontos para todo mundo, beleza? E aí eu vou só terminar, tentar finalizar um assunto aqui que a gente começou e em função do pequeno problema que eu tive no celular, eu acabei não conseguindo finalizar com as explicações, né? Apesar de ter colocado os vídeos de outros canais, firmeza? Mas é nós que tá. Então é o seguinte, meus queridos, a gente vai agora tentar finalizar a questão da Guerra Fria bem tranquilamente. A apostila 5 de vocês, ela retoma alguns assuntos, principalmente sobre nazismo e Segunda Guerra. A gente vai voltar a falar disso também, fiquem tranquilos. Mas eu preciso terminar aqui a questão da Guerra Fria, firmeza? Mas é nóis, é rapidão, suavão. Faz um favor para mim então, enquanto eu vou aqui organizando, você também coloca seu nominho, seu sobrenome e sua turma aí nos comentários no grupo do Facebook, vagabundo. É nóis. Firmão? Então é desse jeito. Então vamos só retomar alguns pontinhos aqui. Então, a gente viu que após a Segunda Guerra Mundial, os países se reúnem para tentar reorganizar o planeta, o mundo, beleza? E aí, nesses encontros onde os países tentam fazer os acordos de paz, né, os tratados de paz, surge em 1945 a ONU, beleza? A gente vai ver que a ONU, que foi criada aí em 1945, né, para mais precisamente no dia 24 de outubro de 1945, ela foi criada numa tentativa de manter a paz mundial, de intermediar os conflitos que poderiam existir entre os países, beleza? E, para isso, claro, ela vai, digamos, ter uma liderança. Essa liderança da ONU, quer dizer, a Organização das Nações Unidas, essa liderança, ela vai ser executada, vai ser gerida por um órgão dentro da ONU chamado Conselho de Segurança, beleza? Esse Conselho de Segurança digamos, é quem determina o que vai ser feito e o que não vai ser feito, beleza? Coincidentemente, esse Conselho de Segurança ele vai ser formado pelos países que têm tecnologia nuclear. Então você tem Estados Unidos, hoje a Rússia, né, mas antes era a União Soviética, China, Reino Unido e França. Esses 5 países, Estados Unidos, Rússia hoje, ex-União Soviética, China, Reino Unido quem que é? A Inglaterra, certo? A Grã-Bretanha. E França, esses 5 países, eles têm poder para vetar, quer dizer, para impedir que algumas decisões tomadas pela ONU sejam executadas, aconteçam. Por isso que muitas vezes alguns de vocês me perguntaram, professor, mas como é que tinha um conflito se a ONU foi criada para que esses conflitos não acontecessem? Porque provavelmente, né, ou quase certeza, um desses 5 países vetava, quer dizer, se desses 5 não estivesse de acordo com a decisão dos outros 4, a decisão não seria tomada, beleza? Então, nós temos um probleminha aí, porque se você notar, entre os 5 países, Estados Unidos, Rússia, ex-União Soviética, Inglaterra, França e China, esses dois aqui, ó, Estados Unidos e ex-União Soviética, a Rússia, eles tinham um conflito, que é o conflito que a gente está conversando aí, a Guerra Fria, beleza? Então, muitas vezes a ONU não conseguia executar as ações porque um dos 5 países do Conselho de Segurança vetava, impedia que essas decisões tomadas pela ONU, por outros conselhos, por outros órgãos, fosse executada, beleza? E temos diversos momentos, inclusive até hoje, onde alguns conflitos acontecem e a ONU não consegue atuar porque um dos 5 países veta, certo? Impede que a decisão seja tomada. Firmeza? É nóis. Tá, beleza. Só que, após o fim da Segunda Guerra Mundial,
tiozão, a Europa estava quebrada, estava no chão, na lona, estava zoada. E aí começam outros interesses a surgirem. Por exemplo, a União Soviética, que está ali, do lado da Europa, ex-União Soviética, né, que hoje é a Rússia, mas eu vou chamar de União Soviética aqui porque a gente está falando de um momento em que a União Soviética ainda existia, beleza? Mas vocês sabem que a União Soviética não existe mais. Hoje, o território onde estava a União Soviética, hoje é a Rússia, beleza? Mas vamos lá, vou chamar de União Soviética por enquanto. Bom, a União Soviética que estava ali do lado, ela era uma ameaça, por exemplo, para os interesses dos países capitalistas, tá bom? Porque ela não era capitalista, ela vivia um regime socialista comunista, beleza? Tudo bem? Tá bom. Então vamos lá. Esse conflito vai começar quando dois interesses começam a se debater. De um lado, a União Soviética, que queria expandir o seu modo de política, o seu comunismo-socialismo, beleza? E do outro, os Estados Unidos, que também queria expandir o seu modo de política capitalista, beleza? Então nós temos aí um conflito entre duas tentativas de expansão política, certo? Tanto do lado da União Soviética quanto do lado dos Estados Unidos, certo? Mas esses dois países, eles não vão entrar em conflito de fato durante esse tempo todo. Então, de 1945 até 1991, que ocorre a Guerra Fria, esses países não entram em conflito direto, eles não vão se bater, mas eles vão estimular outros pequenos conflitos. Por quê? Porque eles vão buscar cada vez mais influenciar um número maior de países. Por isso que você vai ter diversos conflitos menores, mas isso não quer dizer que não sejam cruéis, certo? Qualquer conflito, qualquer guerra, ela é muito cruel, beleza? Então vamos lá. Os Estados Unidos, então, numa tentativa de evitar que alguns países fossem influenciados pela União Soviética, ele vai criar um plano econômico para tentar recuperar a Europa, beleza? A gente falou sobre esse plano já em outras aulas, se eu não me engano, a gente já falou isso há 2 aulas atrás, beleza? Esse plano ele vai se chamar Plano Marshall. Ó, tá demais, hein? Tá demais. E esse Plano Marshall ele faz parte de um conjunto de medidas que o presidente norte-americano R. Truman, em inglês está quebrado, tá demais. O R. Truman ele é o presidente dos Estados Unidos que ele vai criar um conjunto de medidas. Entre esses conjuntos de medidas está o Plano Marshall. O Plano Marshall é um plano econômico que busca o quê? Oferecer grana, dinheiro para os países que se alinharem aos Estados Unidos, quer dizer, que aceitarem as ideias capitalistas norte-americanas, beleza? Eles vão oferecer dinheiro, claro que os empréstimos vão custar juros, vão ter juros, é óbvio que ninguém vai emprestar de graça só cadeirada nas costas e ônibus errado, beleza? Injeção na testa também é legal. Bom, esse plano Marshall, então, plano norte-americano de tentar recuperar a economia europeia e também trazer uma molecada para o lado norte-americano, né? É óbvio. Bom, do outro lado também, vou ter a União Soviética criando, sim, um outro plano, beleza? O Comecon. E esse plano era uma tentativa de fazer um contraponto ao plano Marshall. Enquanto você tem um plano econômico norte-americano de emprestar dinheiro para os países que querem se recuperar após a Segunda Guerra, a União Soviética também entra com um plano econômico de emprestar dinheiro para os países que se alinhassem a ela. A União Soviética, ela também vai ter emprestar dinheiro a juros baixos. Só que tem uma diferença. A União Soviética, ela não tinha tanta grana quanto os Estados Unidos. Vale lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também se saiu um pouquinho melhor, porque ele vendeu durante muito tempo suas mercadorias, suas armas, mantimentos, roupas para os países envolvidos. Assim como na Primeira Guerra, os Estados Unidos sai, vamos dizer assim, com um prejuízo menor do que outros países. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sai dando risada, enriquece, ele sai como a maior potência econômica do mundo. Na Segunda Guerra, ele também ganha dinheiro, mas não tanto quanto na primeira, beleza? Tá.
Essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética vai gerar, inclusive, a divisão da Alemanha. A gente conversou, tivemos uma aula sobre isso, onde há uma divisão do país e até da capital alemã, Berlim, beleza? Uma parte vai ficar com a União Soviética e a outra parte fica sob influência dos regimes capitalistas, beleza? Isso é muito cruel, porque separou famílias, imagina, como eu disse na outra aula, imagina Taubaté dividida, você não pode passar um muro entre o, sei lá, entre a linha ali. Então você não poder ir pro lado de lá da linha e quem mora do lado de lá da linha de trem não poder vir pro lado de cá. Você separar amigos, famílias, comércio, essa coisa toda. Foi uma coisa muito cruel. Bom, mas isso não acontece só na Alemanha. A gente vai ter diversos conflitos sendo alimentados por causa dessa disputa por influência. Beleza? A ex-União Soviética e os Estados Unidos vão buscar no mundo inteiro estabelecer parceiros. E essas buscas por estabelecimentos de parcerias vai gerar conflito, beleza? Muitos conflitos. A gente vai ter os principais conflitos que eu até coloquei alguns vídeos para vocês na semana passada, certo? A gente vai ter, por exemplo, um conflito extremamente importante que é o conflito foi o primeiro grande conflito após a Segunda Guerra, né? Que é o conflito que ocorreu na Coreia, beleza? E esse conflito que ocorreu entre 1950 e 1953, ele vai dividir a Coreia. Hoje nós temos duas Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, beleza? O Norte ele vai ser influenciado pela União Soviética, então vai ter um regime comunista, enquanto o Sul vai ser influenciado pelos Estados Unidos, e aí vai ter um regime capitalista. Mas para que isso que a gente tem hoje conseguisse ocorrer, né? Essa divisão que a gente tem hoje de Coreia do Norte e Coreia do Sul, isso aconteceu após uma guerra, beleza? Uma guerra que durou aí aproximadamente 3 aninhos e que também foi muito sanguinolenta. O negócio não foi moleza não, foi bem complicado porque você teve a influência dos dois países. Então isso que a gente tem que ficar atento. Os dois países não vão se envolver, mas eles vão alimentar esses conflitos. Alimentando como? Com grana, armas, treinamento, beleza? Estimulando o conflito mesmo. Então, é aquele cara que ficava de fora, enquanto vamos dizer, dois colegas estão lá se xingando, esses dois países eram o cara que ficava lá fora, falava, ih, olha lá, chamou a mãe de galinha, o pai de coxinha, estimulando o conflito, firmeza? A gente vai ter diversos momentos em que o mundo parecia que ia entrar em colapso, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba, quando alguns mísseis são apontados para o território norte-americano, beleza? Cuba ela vai se alinhar depois de um tempo à União Soviética, beleza? E esse fato de Cuba se tornar comunista, socialista, foi resposta a um fato que ocorreu. Então, os cubanos eles não eram comunistas socialistas, beleza? Eles vão se alinhar um pouquinho depois, em 1959, porque houve uma tentativa de invasão por parte dos Estados Unidos, beleza? E aí o território cubano, como é próximo dos Estados Unidos, vai ser usado pelos soviéticos de uma forma bem ostensiva. Os soviéticos vão dar uma atenção enorme para Cuba. E aí nós temos uma crise dos mísseis, onde os mísseis são apontados para o território norte-americano e houve uma quase guerra já pensou? Alguns mísseis nucleares sendo enviados para os Estados Unidos para explodir lá, os negócios iam ser bastante interessantes, né? Porque aí você tinha os cubanos com mísseis apontados para os Estados Unidos e os Estados Unidos tinham um parceiro lá na Europa, na Turquia, que eles também apontaram os mísseis para o território soviético, beleza? A gente tem um outro conflito que eu até conversei um pouquinho com vocês, que é a Guerra do Vietnã, extremamente importante, foi uma derrota norte-americana, e que impactou bastante porque muitos norte-americanos morreram lá e muitos não queriam ir mais, porque não tinha sentido ir para o Vietnã lutar por algo que não era deles, que eles não estavam entendendo. A Guerra do Vietnã ela foi emblemática porque é uma derrota teoricamente, né? Uma derrota teórica dos Estados Unidos e foi uma guerra tratada entre dois lados também. O Vietnã do Norte
e o Vietnã do Sul, beleza? Então, o Vietnã do Sul ele vai ter apoio dos Estados Unidos, enquanto o Vietnã do Norte, mais uma vez, vai ter apoio da ex-União Soviética, beleza? Esse conflito ele só vai acabar em 76, quando o Vietnã do Norte ele consegue unificar o território, beleza? Nós temos também uma guerra extremamente importante, que é a Guerra do Afeganistão, em 79, que dura 10 anos, e os soviéticos dessa vez sofreram a derrota, beleza? Mas aqui na América Latina, a gente também tem diversos conflitos, só que esses conflitos fizeram nascer diversas ditaduras militares durante os anos de 60, 70, até comecinho da década de 80 do século passado, beleza? Então, os Estados Unidos, para defender, para evitar o que aconteceu, por exemplo, com Cuba, vai estimular o aparecimento de governos ditatoriais, de governos controladores, de governos que vão censurar e reprimir a população que é contra a ideia governamental, beleza? E isso brotou em todos os lugares da América. Então, desde a América Central, que você tem Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Panamá, até a América do Sul, quando você vai ter Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Venezuela, Equador, Colômbia, países que passaram por ditaduras militares, estimuladas, governos que foram financiados e treinados e estimulados pelos Estados Unidos da América, beleza? Vamos lembrar que eram dois lados, enquanto nós temos as ditaduras militares apoiadas pelos norte-americanos aqui na América Latina, a gente também tem grupos armados que queriam instalar governos também, talvez, né, ditatoriais apoiados pela União Soviética. Então, grupos armados que a gente chama da esquerda queriam implantar governos talvez também ditatoriais, só que de esquerda, certo? Lutavam contra um grupo aí chamado de direita armado que implantaram governos ditatoriais. Então, eram muito semelhantes. As ideologias eram diferentes, mas a forma de agir eram semelhantes. Presta atenção que eu não estou aqui justificando se é certo ou que é errado. Eu, como tento fazer sempre, estou analisando de forma histórica. Eram dois grupos muito parecidos que queriam implantar a mesma coisa, talvez. Mas esse foi um período complicado porque as democracias não existiram na América Latina, certo? Democracias disfarçadas porque parte da população votava, ou parte da população tinha acesso aos direitos, isso não é democracia, certo? Beleza? É nozes. Então, bora lá. Lembrando que ditaduras militares ou não existem dos dois lados, tanto de esquerda quanto de direita. Firmeza? É nóis. Bom, a Guerra Fria ela só vai acabar com o fim da União Soviética, beleza? Quando o Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente soviético, em 90, 91, ele vê que a União Soviética realmente não tem qualquer tipo de condição, e aí nós vamos ter a União Soviética entrando em falência e desmantela. Em 91, a União da República Socialista Soviética entra em colapso e é dissolvida, beleza? Certo? Isso porque a União Soviética ela teve dificuldade de se modernizar economicamente, certo? Era um governo controlador, era um governo comunista, socialista, que teve um sucesso até certo ponto e depois parou no tempo. É coisa, por exemplo, que a China, que se alinhou à União Soviética lá na Guerra Fria, não deixou acontecer. Ela está se desenvolvendo, ela está se modernizando, tanto é que se você for ver hoje, a tecnologia chinesa ela é de alto nível também, beleza? Competindo com a tecnologia alemã, tecnologia inglesa, norte-americana, certo? Beleza? Então, beleza. Acho que é desse jeito. Acho que a gente conseguiu matar esse assunto, então, Guerra Fria. Aí, a partir da próxima aula, eu já entro nos próximos roteiros que vão ajudar a gente no nossa apostila número 5. Firmeza? É nós que tá. Demorou mais do que eu esperava. Senhoras e senhores, por enquanto, então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa o sono proporcional. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília aí, ó. Mete máscara nessa cara aí. Tô vendo uma parte de vagabundo dando peãozinho aí sem máscara, hein?
O bagulho não acabou não, rapaz. Tá loucão? Olha lá, tá tendo segunda onda na Europa. Fica ligeiro. E toma banho, pô. Lava a mão aí. Passa um alquinho, certo? Fui!